A unção de Deus está no ar para a sua vida. Quero te convidar, no nome do Senhor Jesus, a abrir a tua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 14, verso de número 13. Aleluia. Diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fique firme e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vê. O Senhor lutará por você, tão somente acalmem-se. Essa é a palavra de Deus para o teu coração nesta manhã. Nós sabemos que o povo egípcio perseguiam o povo de Deus, os hebreus. E a Bíblia vai dizer que quando o povo de Deus sai do Egito, eles tomam uma direção. Eles tomam um lugar, vão para um caminho. Só que se vocês forem ler o verso 10, a Bíblia manda, o verso de número 1 e o 2 vai dizer assim: diga aos israelitas que mudam o rumo, mudem o lugar. Então, Deus dá ordem para Moisés para tomar outra direção. E a direção que Deus manda o povo ir é a direção do mar. Talvez você não entendeu o que Deus quer falar com você, mas muitas vezes Deus tem tomado direções da sua vida, colocando você em outra trajetória. Talvez você tomou um rumo, talvez você buscou outro caminho, talvez você seguiu outra jornada, talvez você tomou outras escolhas, você decidiu tomar umas direções da sua vida e você disse: não, vou seguir aqui, eu quero ser isso, eu quero tornar isso, eu quero fazer isso, eu quero praticar assim, eu quero fazer isso. E muitas vezes Deus tem mudado a direção da tua vida, e muitas vezes a direção que Deus muda vai trazer alguns obstáculos na tua vida. E nós vamos ver aqui quantos obstáculos tiveram na vida desse povo, que eles se desesperaram quando viram o rumo que foi tomado e que Deus colocou naquela direção. E qual foi, pastor? Deus colocou ele de frente ao mar e não tinha saída, nem pela direita, nem pela esquerda. À sua frente o mar. Quando olharam para trás, o exército vindo com força para destruir, para tomar de volta aquele povo. E esse povo se desesperou e disseram: não tinha lá sepulcros, não tinha lá cemitérios, não tinha lá comida, não tinha lá isso, e vai nos fazer morrer aqui neste deserto? E Moisés diz ao povo daquele lugar: não tenham medo, fiquem firmes. Essa palavra, para você que está aí no conjunto penal, para você que está em sua casa, para você que está aí no hospital, não tenha medo, fique firme. Porque quando Deus dá uma direção, por mais que ela seja difícil na sua vida, por mais que você não entenda o propósito de Deus sobre a tua vida, por mais que você não entenda o caminho que Deus te colocou para você prosseguir, porque se Deus te colocou em um caminho é porque Ele sabe que você pode atravessar essas águas. Ele sabe que você pode atravessar esse deserto. Ele sabe que você pode atravessar esse vale, essa escuridão, este fundo do poço. Ele sabe. Por isso que Ele te colocou muitas vezes e você não tem entendido o propósito de Deus sobre a tua vida.
Mas Deus também levanta homens e mulheres profetas e mulheres de Deus para dizer para você: não temas, fique firme e verde o livramento que o Senhor trouxe para você. Você tem que entender que o lugar onde Deus te colocou é a saída certa para Deus te dar vitória. O lugar que Deus te colocou, o ambiente, o caminho que Deus te colocou é o milagre divino. Você ouviu o profeta, homem de Deus, pastor Dejar, dizendo que Deus é um Deus do impossível, um Deus que pode fazer o impossível em lugares inimagináveis, em ambientes que para você não tem capacidade. Talvez você está em uma empresa trabalhando ali, limpando o chão, e você diz: como eu queria ser gerente deste lugar. E você muitas vezes diz: mas isso é impossível, olha onde eu estou, olha o lugar onde eu estou. Mas se você tiver a fé, se você tiver a direção de Deus, se você acreditar que Deus pode pegar você e mudar o percurso e te colocar no caminho que você pediu a Deus, você pode crer que isso acontecerá. O próprio Senhor Jesus disse: se disseres a este monte, erga-te e lance-te para o mar, assim acontecerá. Tudo é possível aquele que crê, aquele que entende que o caminho que Deus te colocou é o caminho da vitória, é o caminho da conquista. E o que Deus está falando aqui? Moisés, diga ao meu povo que marche, diga ao meu povo que continue, que ande, que prossiga. A Bíblia vai falar: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, que andem, que prossiga. Talvez muitos que estão me ouvindo aqui hoje, talvez tenham saído do caminho, do propósito, talvez tenha saído da visão, talvez tenha tomado um descanso. Não vou descansar aqui, foi muita guerra, muita tribulação, não aguento mais, não suporto mais, quanta fofoca, quanto isso. O povo me olha com o olho torto, o povo aponta o dedo e fala mal de mim, e não sei o que, eu vou sair da igreja, eu vou sumir. Aí tu dá aquela pausa, e você toma o rumo que não era para ter tomado. Você toma a direção que não era para ter tomado. Porque se Deus manda você ficar firme, é para você ficar firme. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que persevera, o homem que fica firme. Tiago vai dizer isso. Aquele que persevera, aquele que fica até o fim. Então, se você crê, se você acredita que Deus pode mudar a tua história, você tem que permanecer até o fim. Mas fulano de tal falou de mim, permaneça. Mas fulano de tal está me perseguindo, permaneça. Por quê? Porque foi no lugar onde Deus te colocou que Ele vai abrir o mar para você passar. Para você entrar do outro, você atravessar esse mar e do outro lado você ver e contemplar o milagre de Deus na tua vida. Por isso, entenda que a peleja que você está pelejando, Deus vai fazer você se tornar vencedor. Então o que é que você tem que fazer? Primeiro, entender que você precisa marchar. Você precisa marchar. Deus está assumindo esta guerra. A Bíblia diz que Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor da sua guerra. Então, se Ele é o Senhor dos exércitos, a Bíblia diz em Romanos que Ele é mais, que nós somos mais do que vencedores. Porque nós temos alguém que está guerreando junto conosco. Nós já somos vencedor, mas tem alguém que vai nos tornar mais do que vencedor. Vencemos as tribulações, vamos vencer esta guerra, vamos vencer as dores, vamos vencer o choro, vamos vencer as circunstâncias, vamos vencer, porque somos mais que vencedores no caminho que Deus nos colocou. E qual foi esse caminho? Esse caminho que é estreito,
esse caminho que é duro, esse caminho que muitas vezes é espinhoso, esse caminho cheio de pedregais, esse caminho cheio de obstáculos, mas no momento certo Deus vai dizer: olha o caminho que eu vou fazer você passar aqui, ó, os mares se abrindo e você passando a pés enxutos nessas águas. E do outro lado, você contemplando e você vendo que Deus te deu a vitória nas tuas mãos. Então você vai vencer esta guerra, esta situação, este problema. Mas o que é que você tem que fazer? Permanecer firme diante da palavra do Senhor. Permanecer firme diante desta batalha e acreditar que Deus já te deu milagre no nome do Senhor dos Exércitos. Tem milagre aí para Franciane dos Santos, minha esposa aí. Tem milagre para Clarice também. Tem milagre para Rosiane. Tem milagre para aqueles que estão agora declarando: vai haver milagre. Você vai atravessar.